31 do simulado especial. Para realizar a gestão de risco de qualquer objeto, algumas etapas devem ser seguidas, como o estabelecimento do contexto, a identificação dos riscos, a análise, a avaliação e o tratamento dos riscos, além da comunicação e consulta a partes interessadas, e o monitoramento e melhoria contínua. A etapa do processo de gestão de risco, do qual realiza-se o desenvolvimento sobre o risco e a determinação do nível de risco, é denominada análise de riscos. Questão 32. O modelo das 3 linhas de defesa foi difundido a partir da publicada pelo Instituto de Auditores Internos com o objetivo de estabelecer os papéis e responsabilidades essenciais de cada gestor dentro da organização para protegê-la dos riscos por meio de uma estrutura adequada de governança. A segunda linha de defesa possui o papel de coordenar as atividades de gestão de risco, orientar e monitorar a implementação de suas práticas, apoiar a definição de métodos de exposição a risco, monitorar riscos específicos, bem como ajudar a definir controle e monitorar os riscos e controle da primeira linha de defesa. Nesse caso, a segunda linha de defesa pode ser representada por compliance. Inovação na gestão pública. Questão número 33. O tipo de accountability que ocorre quando o cidadão controla as ações dos governantes por meio de referendo, do plebiscito, do voto, ou então mediante o exercício de controle social, é chamado de accountability vertical. 34. Instrumento de gestão pública no qual a população interessada define anualmente prioridade de investimento do governo com os recursos do orçamento é chamado de orçamento participativo. 35. Associa o tipo de inovação. A. Inovação revolucionária. B. Inovação revolucionária. C. Inovação disruptiva. Tipo de inovação que traz rápida, drástica e profunda mudança nas tecnologias ou produtos atuais. 2. Tipo de inovação que inicia com tecnologia ou produto mais barato e com desempenho inferior no Instituto de preencher um espaço que as organizações de mercado não estão dispostas a ocupar aos que não atendem. Depois, gradativamente, parte para a melhoria e aperfeiçoamento desse produto ou tecnologia com o objetivo de localização de mercado. 3º, tipo de inovação que aperfeiçoa e melhora gradualmente, pouco a pouco, a tecnologia ou os produtos, de forma incremental e contínua. A associação correta é A3, B1, C2. 36. Participação da sociedade na verificação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas. Trata-se de o cidadão participar das ações e decisões do governo, sugerindo novas ideias, correções e alterações. É uma forma do cidadão exercer ativamente a cidadania. A decisão relaciona-se ao conceito de controle social, controle interno e externo. A atuação administrativa do Estado sujeita-se a diversas formas de controle, interno ou externos. A respeito deste tema, assinale a alternativa correta. D. O controle administrativo pode ser exercido por qualquer dos poderes deriva do princípio da autotutela, permitindo a revogação dos atos inconvenientes ou inoportunos e a anulação daquele que se mostrar em desconformidade com a lei. A administração de recursos materiais e patrimoniais. 38. Sobre as vantagens competitivas que uma empresa obtém com a administração de materiais bem organizados, analise os itens a seguir. Redução de custos. 2. Redução de volume de investimento em estoque. 3. Melhores condições de compra por meio de negociação com fornecedores. 4. Obsolescência de materiais em estoque ao longo do tempo. Apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos. 39. Um posto de saúde precisa ter uma forma de gerenciar seus estoques de medicamentos para atender melhor seus cidadãos. Em relação à gestão de estoque, é correto afirmar que o estoque de antecipação é o mais comumente usado quando as flutuações de demanda são significativamente mais relativamente previsíveis. 40. O termo verticalização é utilizado na administração de materiais significa a estratégia que prevê que a empresa produzirá internamente tudo que puder ou ao menos tentará produzir para o uso nos produtos finais. Processo de elaboração de políticas. 41.
O ciclo de políticas públicas é composto por algumas fases. Indique entre as alternativas seguir qual não traz uma dessas fases. A construção da agenda, formulação de políticas, implementação, letra E, avaliação. Apenas a tomada de contas é a incorreta. 42. As políticas públicas que buscam alterar o grau de concentração de recursos, deslocando conscientemente recursos das classes mais abastadas financeiramente da sociedade para as classes menos abastadas da sociedade, são classificadas como políticas redistributivas. 43. A análise de política pública utilizada quando os custos e os resultados das políticas públicas pode ser traduzido em unidades monetárias, chamado de análise custo-benefício. Arranjos institucionais para a implementação de políticas públicas. A resolver. 44, 45 a resolver. 46. As ações afirmativas violam o princípio da igualdade. No contexto da pesquisa e avaliação, as abordagens qualitativa e quantitativa desempenham papéis distintos. Com base nas características dessas abordagens, assinale a opção correta. A pesquisa qualitativa explora a profundidade e complexidade dos comportamentos e atitudes humanas, utilizando métodos como entrevista e observações, enquanto a pesquisa quantitativa envolve a coleta e análise de dados numéricos para quantificar variáveis e identificar padrões. Questões de estatística. Em um órgão com 10 servidores, 2 têm 40 anos, 4 têm 21 anos, 1 tem 25 anos e 3 têm a mesma idade. Sabendo que a média aritmética das idades desses 10 servidores é 30 anos, a idade desconhecida é igual a 37. Multiplique as pessoas, dividam por 3 para saber a média aritmética. 49. A tabela apresentada mostra a frequência absoluta das observações de uma variável x em uma amostra tamanho igual a 200. Nesse caso, o MO representa a moda da amostra, MD a mediana da amostra e ME a média aritmética. Então, o produto MO vezes MD e ME será igual a 56. 50. Uma pesquisa realizada com moradores de cidade A, B, C e D teve como finalidade investigar a questão de segurança na cidade e moral. Foram entrevistados 1.000 moradores, alocando-se a amostra de acordo com a cidade de origem de cada um. Na tabela seguinte, N é o tamanho de população de moradores, N é o tamanho de amostra por origem, B é o percentual dos moradores entrevistados que manifestaram relativo seguro na sua cidade. Cidade N, 100.000, 180. B, 300.000, 370. C, 100.000, 100, 90. D, 300.000, 380. E 200.000, 280. Milhão por 1. Marque a opção correta. A fração amostral utilizada no estudo em tela foi igual a 0,1 e o desenho amostral é conhecido como amostragem estratificada.